Conversa especial sobre pessoas, lugares, empresas e personalidades da nossa região. Agora na Rádio Sarandi, Cá Entre Nós. Muito boa tarde, está começando mais um Cá Entre Nós aqui na Rádio Sarandi, hoje 15 de julho, agora são 13 horas 4 minutos, 23 graus. A temperatura marcando aqui nos nossos estúdios está calorzinho. E o Cá Entre Nós conta sempre com o apoio de Iota Internet, com serviço de portabilidade de telefone fixo, muito mais economia, numa linha totalmente digital via fibra ótica. E o melhor é que você pode manter o mesmo número. Informações com a equipe da Iota pelo 3361-4947. Também contamos com o apoio de Sicredi. Atenção, produtor rural, recursos do novo Plano Safra estão chegando no Sicredi. Você pode entrar em contato com os gerentes nas agências e iniciar o seu planejamento. Sicredi é ter com quem contar. E por falar em Sicredi, hoje a gente recebe aqui no Cá Entre Nós a Tatiana Pares, ela que é especialista em educação financeira. Ela vai passar algumas dicas aí pra gente, né? Dicas do Sicredi, que inclusive estão participando aí num e-book, né? Que o Sicredi disponibiliza aí para toda a comunidade. Vai nos passar algumas informações também a respeito do Sicredi. Tati, eu quero te agradecer por ter topado vir até a Rádio Sarandi. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Eu quem agradeço por ceder, né, este espaço para nós e onde a gente pode fomentar a saúde financeira, né, desde cedo, quanto antes a gente começar a olhar para isso, dentro de casa, no ambiente escolar também, a gente vai aí construir uma sociedade mais próspera financeiramente e adultos responsáveis financeiramente, e que está atrelado aí a questão de saúde financeira, saúde mental, saúde física. Então a gente vê hoje uma sociedade inadimplente por conta, né, de muitas vezes a gente não ter tido espaço para falar sobre dinheiro dentro das nossas casas. E desde cedo, né, como tu frisou, Tati, porque inclusive é o tema do nosso Cá Entre Nós hoje, como ensinar educação financeira para as crianças. Está chegando aí o período de recesso escolar, né? Essa criançada vai estar em casa. Como é que as famílias podem se planejar para ensinar, para introduzir na vida das crianças planejamento financeiro? Como trabalhar o dinheiro dentro da família? Ali, é importante aproveitar esse momento, né, que as crianças realmente vão estar com mais energia também, até porque às vezes você vai tratar de um assunto que requer paciência, que requer conversa, requer ter um ambiente tranquilo, principalmente se você vai começar a falar disso, depende da idade da criança também, né, quem está aí com filho ou com as crianças em casa, não necessariamente filhos, né? Mais novinhos, é importante ter calma e paciência, né? Então, eu vou trazer algumas dicas e eu acho que o primeiro ponto é a gente tem que ser exemplo. Então, hoje eu vou muito em ambiente escolar e a gente vê as crianças falarem dos pais, da família, e eles me contam várias coisas. Ai, meu pai briga com a minha mãe. Ai, lá em casa eu quero aquilo e não ganho. Então, assim, o contexto de cada casa é diferente. Mas a gente percebe muito, principalmente quando hoje em assuntos de alerta, e aí eu vou trazer a questão das bets, das apostas, né? Então, a gente vê, por exemplo, tu vê lá, o responsável jogando. Para a criança aquilo passa a ser normal, porque ela tá vendo. Então a gente vê também as crianças falando muito sobre isso, né? Sobre essa questão do dinheiro que ganha na aposta. Ai, meu tio, não sei o quê. Então isso também tá no contexto familiar. Então assim, cada casa é um caso, né? Tudo que eu vou conversar aqui, cada um olha do pode jeito adaptar, que... né, isso, pra sua do realidade. jeito que serve, que não serve, são dicas, né? Baseada em estudos, né? São 3 anos de Sicredi à frente da educação financeira, então a gente vai estudando e vendo como levar esse assunto de maneira leve, porque eu, ali, quando era criança, a hora das contas era numa mesa na sala,
E aí a minha mãe falava assim, e agora vocês vão brincar que agora é a hora dos adultos falarem sobre dinheiro. E sim, a gente tem que levar em consideração o contexto, que daqui a pouco aqueles assuntos ali não não fazia jus a eu, uma mera criança, estar participando, né? Mas é muito do convívio realmente, né? Eu, inclusive, dando um depoimento próprio, né? A gente aprende a gostar, né, de falar sobre dinheiro, de poupar dentro da nossa casa, porque quando a gente era criança, eu também tinha a poupancinha, né, tinha o cofrinho, era legal contar as moedinhas, era legal ver crescendo, enchendo aquela poupança, então realmente é um contexto em que a gente pode trabalhar muito, né, a educação financeira. Muito, e que bom que tu trouxe isso, Ali, porque a questão do poupar, se a gente não continuar estimulando, a criança perde. Então, a gente tem que criar todo um imaginário por trás do cofrinho para a criança guardar aquele dinheiro para algum objetivo ou para algum sonho. Só que daí chega na hora ali da pré-adolescência, da adolescência, meio que a gente para de abastecer este hábito. E é ali que a gente precisa continuar estimulando, continua guardando o teu dinheiro. Talvez migrar daí de um cofrinho para uma poupança, então onde eles já conseguem ter essa dimensão de que o dinheiro parado ali na sua casa não cresce e o dinheiro investido numa poupança, ele cresce. E aí também lembrar da onde que vem o dinheiro, né? Eu acho que eu trouxe hoje assim 4 pilares para a gente trabalhar, que é trabalho, poupar, o gastar e o doar. Então, antes de a gente pensar em poupar, a gente tem que lembrar e ensinar para a criança que o dinheiro ele não é dado. Excelente. Ele não é ganhado, ele não vem da sorte, ele vem do trabalho. Neste momento, vem do trabalho do pai e da mãe. Então, é importante a criança ter esta dimensão, que o dinheiro ele vem do trabalho. Às vezes eles falam, o dinheiro vem da árvore, né? Aí tu vai contextualizando que o dinheiro de papel vem da árvore, mas hoje, se eu não tenho dinheiro, o que eu posso usar no lugar do dinheiro? Eles sabem, gente. Eles sabem que é só passar o cartão. O Pix, né? O Pix. Então, tudo isso a gente vai contextualizando e trazendo para a prática no dia a dia das crianças. O segundo é o poupar, né? Mas isso que é bem importante. Tu lembra do que... Pra que tu poupou, assim, em algum momento da tua vida? Tu lembra de algo? Eu lembro de uma coisa que me marcou bastante, assim, na minha transição da adolescência, né, pra vida adulta, quando eu comecei a estudar, eu lembro que eu tinha um cofrinho de moedas muito, já de anos, né, guardado, e eu utilizei aquele valor para comprar móveis da minha casa. Olha Aquilo só. foi uma realização, assim, sabe, porque era de moedinha em moedinha, e eu consegui comprar um sofá, eu comprei uma TV, sabe? Coisas assim pra mim, porque desde criança realmente eu aprendia, né? Vendo a minha mãe, vendo o meu avô, assim, poupar, ter os seus cofrinhos em casa e guardar lá dentro e ver crescendo, né? Eu achava o máximo quando eles iam pro banco depositar e tinha uma sacola cheia, né? De moedas. Isso me marcou muito, por isso que foi uma memória, inclusive, afetiva que tu me trouxe aqui. Que coisa boa. Eu também lembro muito de guardar as moedas sempre para algum objetivo. Então, esse é um dos principais pontos, Ali, que se as crianças forem poupar, que elas tenham um objetivo para aquele dinheiro. Então, seja um sonho, seja comprar algo, e que esse sonho, ele seja palpável. Então, eu vou dar um exemplo aqui, e aí aquilo que eu falei lá no início, né? Se servir, serve-se. Essa, né? Acho que não concordo. A gente vê muito que as coisas têm que ser possíveis dentro da dimensão da criança. Então, eu vou te dar um exemplo. E o meu sonho, eu estou juntando dinheiro no cofrinho, eu sou uma criança, para viajar para a Disney. Então, viajar para a Disney na dimensão da criança e até de uma família de um adulto ou por uma viagem, é muito dinheiro que tu precisa. Então, então tu vai juntar dinheiro para você comprar algo quando a gente for para a Disney. Então, você tira da criança aquela responsabilidade de que ela tem que juntar dinheiro para a viagem da Disney. E aquilo tá no planejamento, porque assim, pode causar na criança uma frustração, que daqui a pouco ela nunca vai ir para Disney. Então, a gente ir conversando sobre guardar dinheiro para sonhos, neste momento que elas são crianças, dentro da realidade delas, porque isso pode daqui a pouco frustrar
Eu guardei e eu não consegui, não alcancei aquele meu sonho. Então, o poupar, ele é bem importante, né, para algo possível para a criança, né? Daí, cuidar com planejamentos muito caros ou de longo prazo. Porque para nós, adultos, 5 anos, 10 anos é longo prazo. Agora, para uma criança, tu vai falar para uma criança de 3, 5 anos, de 10 anos, é 3 meses, 6 meses o longo prazo, né? Isso já é muito tempo. Então, a dimensão de tempo é muito diferente, né? Quem sabe estimular algum desejo que ela tem ali no momento, né? Um brinquedo, um livro, algo mais possível. E aí vem o terceiro pilar, né? Que eu falei do trabalho, do poupar, e aí vem o gastar, de fato, né? E aí, quando a gente fala, é deixar os filhos ou as crianças, enfim, que a gente é responsável, gastar aquele dinheiro, porque elas guardaram aquele dinheiro para aquele objetivo. Então, eu gosto muito eu tenho um filho de 15 anos e o objetivo do cofrinho não era o dinheiro que ele ia gastar no dia a dia. Então, ele ganhava lá um dinheirinho. O dinheiro que ia para o cofrinho é o dinheiro para aquele objetivo. Então, o cérebro dele já está entendendo desde cedo que aquele dinheiro lá é para aquele objetivo. Então, por quê? Porque daí ele já está criando o hábito. Então, vamos imaginar, ele ganhou R$10. R$2 vai para o objetivo. Os outros R$8 ele podia gastar. Então, daqui a pouco, aqueles R$2 ele juntou ao longo de alguns meses para comprar um fone de ouvido, por exemplo. Que estou trazendo exemplos aleatórios, né? Então, fazer essa divisão também. Mas eu não quero gastar nada. Eu quero guardar tudo. Aí tem que lembrar quais são os combinados, né? Aí a gente entra em alguns assuntos que dependem muito da família, né? Tem família que a criança ajuda em casa e ganha um dinheiro. Tem família que paga mesada sem a criança fazer nada, no sentido de dar já aquele está estabelecido, isso, né? Isso, está estabelecido, dar aquele dinheiro para a criança cumprir alguns combinados, né? Por exemplo, eu vou te dar esses R$10, mas eu não vou mais te pagar o sorvete. Ou eu vou te dar esses R$10 e não vou mais pagar o lanche da tua escola. Enfim, então, que aquele dinheiro da mesada, ou dependendo da idade, a gente fala em semanada, porque até pro adulto, 1 mês é muito tempo. Se a gente gerir o nosso salário, ou o seu recebimento, enfim, do mês, por semana, às vezes é mais fácil do que no mês, porque às vezes tu pensa, vamos dizer, eu ganho 2 mil, aí um exemplo. Eu ganho 2 mil, eu divido isso em 4 semanas. Geralmente, na primeira semana, a gente tem mais gastos, né? As contas da casa. E o resto que sobrou, divide em 3 semanas. Tu tem mais ou menos um parâmetro de quanto tu tem para gastar até o final do mês. Para tentar, né, às vezes, segurar as contas que a gente sabe que o custo de vida tá tudo caro. Então, para a criança, imagina ela pensar no mês, em fazer aquele dinheiro durar um mês. Então, dependendo da idade, para os mais novinhos ali, 3, 5 anos, eles não têm nem noção, eles não têm né? noção de quantidade. E outra coisa que é muito importante também, olha, é dar dinheiro. Então, assim, vai vamos falar de uma mesada, vamos falar de mais de 8 anos, 9 anos, por aí, né? Que eu acho que eles já começam a ter uma noção, assim. Tu vai no mercado, vamos fazer um combinado, eu vou te dar o dinheiro. Então, dá o dinheiro em papel. Porque eles não têm noção do que é um Pix, do que é um cartão. E aí, uma dica já para eles fazerem nas férias é um tour numa agência, por exemplo. Então, pega o teu filho, tua filha, enfim, teu neto, leva lá na agência, deposita um dinheiro e saca. E fala, eu só consegui sacar esse dinheiro porque eu guardei antes. Mostrar, né, na conta. Mostrar isso, esses R$5 que eu botei aqui, R$50, enfim, que eu coloquei aqui, aumentou lá porque eu estou guardando. Porque às vezes eles não têm. E eu só vou conseguir fazer o Pix ou usar o cartão se eu tiver dinheiro ali. É muito engraçado, né, Tatiana? Agora, conforme tu foi falando, vai me recordando, assim, situações de crianças, né, que a mãe não tem dinheiro para pagar, mas então paga com o Pix. Mas é dinheiro também, né? E eles não têm essa noção. E aí é bem importante porque eles vão criando essa dimensão de que a importância do guardar, do poupar, de ter uma poupança. E aí fica mais fácil depois quando a gente é adulto, se isso vem desde criança. Se desde criança eu entendi que o dinheiro do cofrinho não é para qualquer coisa imediata.
o dinheiro do cofrinho é para um objetivo, é para um sonho de curto prazo. Vamos considerar, né, que as crianças nós somos ansiosos, imagina as crianças, né? E também que sejam coisas possíveis, né? Para que ela tenha essa sensação de conquista, para que ela tenha essa sensação de, eu consegui, eu deixei de comprar lá doces, que geralmente é o que eles querem comprar, né? Doces, enfim, eles falam, o que vocês gostam de comprar no mercado? Geralmente é balinha, enfim, chocolate e também brinquedos, né? Não tem... A gente foi criança também, a gente gostava, né? Até hoje, né? Eu falo que quando meu filho era criança, eu comprava brinquedos para dar para ele, mas era para mim, na verdade, né? Mas era para mim, na verdade. Então, o quanto isso também agora nas férias a gente pode repensar. Será que tudo que o meu filho tem de brinquedo, ele tem aquela necessidade de ter tudo aquilo? E aí eu lembro uma vez, Ale, que o meu filho ele estudava aqui na escola do lado da rádio. E ele fez uma redação, claro, que era uma redação de 2 linhas, e ele escreveu assim: eu tenho muitos brinquedos, mas ninguém brinca comigo. E eu lembro que ele eu não lembro se era no primeiro ano, segundo ano, mas isso me marcou pro resto da minha vida, né? Porque realmente ele tinha muitos brinquedos, mas ninguém brincava com ele. Tipo, na correria, né? Sentava um pouquinho, então o quanto é imprescindível a gente ter tempo de qualidade. E aí, já que a gente está falando de férias, né? Criar esses tempos de qualidade. Porque quando eu vou conversar com adultos, geralmente eles falam assim: a gente tinha que ter tido isso desde a escola. Isso tem que estar na escola. Sim. Está na escola. Em muitos municípios, o Sicredi tem a jornada de educação financeira nas escolas. Então, hoje a gente tem 10 municípios onde a gente está lá levando a educação financeira nas escolas o ano inteiro. E aí tem outras participações que a gente faz também, que são as ações pontuais. Então, se alguém está ouvindo aí e quer que a gente vá lá na escola conversar, as ações pontuais, assim, eu vou lá, faço uma conversa, a gente tem jogo, a gente tem oficina de cofrinho, a gente tem leitura do gibi, tem o cineminha. É só chamar lá no Instagram da cooperativa ou ir lá na agência mais próxima, daí eu sei que aqui, de repente, a gente está falando para outros municípios também. Fala assim, eu ouvi a Tati do Sicredi lá na Rádio Sarandi. Eu quero que ela vá lá na escola. Então, a gente sempre organiza e vê as possibilidades da gente estar indo lá falar de educação financeira no ambiente escolar. Mas aí a gente traz para a responsabilidade de nós, como adultos, que somos responsáveis por criar um ser humano, que eu acho que é uma das maiores responsáveis que uma pessoa pode ter, né? Você é responsável por a criação de um ser humano. Isso é muito complexo. Então, e essa relação lá na frente, vamos pegar o exemplo do gastar. Guardou dinheiro no cofrinho, não pode gastar nunca. O que pode bater lá na frente? Quando eu tenho dinheiro, eu vou aproveitar, porque eu tinha e não me deixavam gastar, eu guardava no cofrinho e não me deixavam gastar. Ou ao contrário, meu Deus, dinheiro não posso gastar. Então, olha o medo, né? O medo que a gente pode causar por conta de crenças, de contexto. Então, a nossa relação com o dinheiro, ela é emocional. Então, a gente tem que olhar para isso e conversar de maneira saudável, de acordo com cada faixa etária, né, Ale? Eu acho que isso é muito importante. E vem muito a primeira dica que tu deu hoje, né, Tati, de que a gente é modelo para as crianças, né? Elas vão copiar uma determinada ação, uma crença, um pensamento, elas vão reproduzir depois. E olha como é importante, porque conforme você vai falando, eu penso inclusive nos adultos, né? Quanta gente chega na fase adulta e não tem esse hábito de poupar, de se organizar, que nem você falou, né, de dividir o seu ganho num mês, para que se tenha uma gerência, né, dos seus valores. E quanta gente não tem essa noção, né, de poupar, de investir. Então, até mesmo na hora de buscar uma informação, os canais aí do Sicredi tem várias, né, informações disponíveis gratuitamente ali. Até mesmo a gente, né, estudar, aprender um pouquinho mais para poder servir de exemplo, para poder ensinar para essas crianças. Fica, então, o convite, Ali, para além das crianças, a gente tem educação financeira para todas as idades. Então, também, se alguém tiver alguma dificuldade, a gente tem nos canais nossos de comunicação, né? Tem no nosso WhatsApp, é só chamar no WhatsApp que
Hoje, nós temos um atendimento que é considerado uma consultoria. Então, por exemplo, você chega lá e fala, eu quero pegar um empréstimo. O gerente que está lá do outro lado, ele quer entender qual que é a tua necessidade, para daqui a pouco te indicar o melhor tipo de empréstimo, tipo de crédito, para aquele teu momento de vida. Então, assim, a gente tem muito isso no dia a dia, né, do atendimento, onde o nosso associado, ele é a nossa razão de existir de fato, né? Então, eu falo que não é uma receita de bolo quando a gente fala de educação financeira. A gente tem que levar em consideração o contexto, o momento de vida. Então, daqui a pouco, eu estou doente, eu tenho uma reserva financeira. Eu tenho uma reserva financeira, eu consigo respirar um pouco melhor para me ajudar naquele momento. Agora, eu estou doente e eu não tenho dinheiro. É totalmente sufoco, diferente, né? O cenário. Então, quando a gente fala aí de poupar, a gente ignora o que a gente aprendeu lá quando era criança. Tem gente que acha que para o poupar, eu vou esperar sempre o momento ideal. Vou esperar vir o 10º. Vou vender alguma coisa e vai entrar um dinheiro. Vou ter um aumento e vai ser nesse momento. Então, a gente sempre fica esperando o momento ideal. E a verdade é que a gente esquece que o poupar é de pouquinho em pouquinho. Exatamente, até no valor, né? Porque eu vejo que conforme a gente vai envelhecendo, a gente acha que poupar tem que ser um valor grande, né? Tem que investir um valor grande. E daqui a pouco você voltar lá na infância, né? Resgatar isso de poupar de pouquinho em pouquinho, né? Exatamente. De ter aí, de botar as moedinhas, de guardar, né? Os trocados. Até isso vai estimulando essa rotina da gente de poupar, né? E aí, Ale, entra uma questão que hoje, vamos falar do contexto de criança. Nós estamos ali gerindo o dinheirinho da criança, às vezes melhor do que o nosso, né? A gente tá de olho. Gastou no quê? Fez o quê? Né? Onde é que tá o teu dinheiro? E é melhor do que no nosso, né? Que a gente, como adultos, somos responsáveis por muito mais gastos. E uma das coisas que a gente tem que lembrar isso eu falo muito, tá todo mundo correndo. Às vezes tá todo mundo correndo, não sabe nem pra onde, né? Mas a verdade é que a sensação de que, a gente hoje já é dia 15 de julho. Gente, já passou metade do ano. Eu vi esses dias um post no Instagram dizendo a gente tá mais perto de 2050 do que dos anos 2000. E isso me traz uma sensação de, meu Deus, não consigo fazer o meu dinheiro render, não consigo olhar, não consigo parar. E aí, quando a gente fala de finanças, às vezes vai mexer na tua zona de conforto. E se vai mexer na tua zona de conforto, o teu cérebro vai dizer, deixa pra depois. Vai assistir uma série, vai tomar um chimarrão, é difícil. E aí, quando a gente fala de educação financeira para nós, adultos, uma coisa que funciona muito, e é o que eu tenho visto e estudado, assim, em todos os cursos que eu leio, a gente tem que automatizar. O que é o automatizar? Entrou um dinheiro, entrou o teu salário, não é egoísmo você se pagar primeiro. A gente aprendeu a pagar conta. Então, tipo, a gente aprendeu a pagar conta e, na minha casa, é o CPF limpo. Tipo, que realmente é o teu maior bem, é o teu nome, né? O teu score, é o teu acesso ao crédito, o teu acesso as soluções financeiras vêm a partir dali. Mas como a gente só aprendeu a pagar conta, a gente aprendeu também a adquirir patrimônio a partir de dívidas. E tá tudo bem, desde que esteja dentro da sua capacidade de pagamento. E aí, quando a gente fala de automatizar, é o pague-se primeiro. Então, você recebe, vai lá no teu aplicativo e faz uma programação automática, uma aplicação programada. Começa com um valor que tu olha lá nos teus gastos e vê lá o que tu consegue eliminar, substituir ou reduzir. Então, daqui a pouco, eu vou eliminar esse hambúrguer aqui que eu tô indo comer no piloto automático. Nem é por um prazer, por um lazer. É simplesmente por, às vezes, preguiça de fritar um ovo e comer um pão. Porque tá mais fácil. Porque tá mais fácil, isso. Então, eu vou cortar aquilo ali, já é R$50. Então, assim, o valor, cada um tem que olhar a sua realidade, né? Mas você faz isso automaticamente. Então, eu recebo lá no quinto dia útil. Então, lá pelo dia 6, 7, R$50 vai entrar o meu salário, R$50 automaticamente vai ir para poupança. E aí, tu vai vendo, tu esquece às vezes aquele dinheiro. Aí, quando tu vê, passou uns 6 meses, tu tem lá R$300 mais os juros. E aí, tu fica, meu Deus, eu não tinha nem lembrado. E às vezes é isso, sabe? Quando a gente fala de estimular o cofrinho,
Lá é para que quando você for adulto, quando a gente nos tornarmos adultos, as crianças se tornarem adultos, isso já ser uma coisa natural. Eu tenho um filho de 15 anos, Ale, que ele tem uma poupança e uma conta corrente. Ó, a assimilação com o cofrinho. O dinheiro que você gasta, guarda na carteirinha. O dinheiro que você quer para o seu objetivo, guarda no cofrinho. Depois você evolui isso para uma conta corrente e uma conta poupança. Não tem gasto, não tem custo. Eles conta menor de idade. Na conta corrente, ele recebe o dinheiro que ele vai gastar. Mas automaticamente, todos os meses, 10% do que entra na conta corrente dele vai para poupança. E aí, aquele dinheiro para poupança, ele tem alguns objetivos. Depois de um tempo, já se programa também na cabeça da criança que dá para ser automático isso, né? Ela não precisa passar da carteira pro cofrinho, porque lá no banco tem uma estrutura que vai fazer isso pela gente. Exatamente. Ela já entendeu que dá para... que o objetivo é, ganhei uma parte, eu guardo. Aí depois, quando você se torna um adulto, você já entendeu que é assim que funciona. Então, isso é que nem escovar os dentes. A gente não aprendeu que tem que escovar os dentes todos os dias? Então, quanto mais cedo a gente aprender e trazer isso para as crianças e incentivar depois, porque eu acho que uma das grandes gargalos que eu vejo hoje é que a gente para de incentivar. Não estou falando de todo mundo, né? Mas a gente vê hoje, a gente tem 75 milhões de pessoas inadimplentes que estão com contas atrasadas. 9 milhões são jovens entre 18 e 25 anos. E isso me preocupa. Porque ali na frente, esses jovens, quando eles entram no mercado de trabalho, eles têm acesso ao crédito. E aí, quando eu falo acesso ao crédito, é dinheiro, cartão de crédito, cartão de loja. A gente às vezes esquece que cartão de loja é um cartão de crédito também. E eles acabam se endividando. Por quê? Porque eles têm essa questão, nós seres humanos temos a questão da satisfação imediata. Então, a gente não quer esperar para viver as coisas. E ainda mais em todo o contexto de redes sociais, que a gente sempre olha, parece que a grama do vizinho é mais verde, né? Então, lá, quando ele é criança, ele está guardando no cofrinho, ele está ensinando o cérebro que tem que saber esperar. Então, a gente muda o contexto de eu vou me endividar para pagar algo. Para ter agora. Eu vou me planejar para ter algo ali na frente. Ou talvez não ter se eu não tiver o dinheiro inteiro, ter uma parte do dinheiro, que foi o teu caso, que tu contou das tuas compras dos móveis. E volta, com certeza, lá para o primórdio, né, da nossa conversa, que é de estar inserido no âmbito familiar. Isso também não esperar só pela escola, né, que com certeza contribuem bastante com toda essa educação financeira, mas estar lá no âmbito familiar, esse hábito, né. Eu recordo do meu avô falando, se não tem o dinheiro todo, não compra. Espera ter o dinheiro todo e aí você vai lá e compra. E vem disso, né? Vem dos nossos pais, vem dos nossos avós, vem de quem está servindo de exemplo ali dentro de casa pra gente. Exatamente, Ali. Então, a gente tem que entender também as gerações, né? Aí vamos pegar a geração hoje que da minha mãe, que é a geração Baby Boomer, que nasceu lá depois da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 50. É uma geração que tinha uma instabilidade econômica. Um dia, eu lembro quando eu era criança, o etiquetador do mercado, acho que era a pessoa que mais trabalhava, porque todos os dias mudava o preço. Então, todos os dias era dia de mercado. Hoje, a gente tem uma inflação um pouco mais controlada, muito mais controlada, comparando com aquela época. Então, hoje a gente consegue fazer menos mercado, ir com mais calma, pensar mais. Aí, a minha mãe, ela tem o hábito, a minha mãe tá me ouvindo, a minha mãe, por exemplo, ela ainda tem o hábito de ir no mercado sempre. Por quê? Porque ela viveu aquele contexto. Marcou, né? E aí, ela se habituou. Então, hoje o passeio dela é, vou no mercado. E aí, eu ainda moro... Tem um mercado na esquina e um mercado na frente. Então, olha o quanto o contexto nos leva também a gastar mais ou a gastar menos. Então, tem toda essa questão, o contexto. E aí, quando a gente fala contexto, ambiente familiar, escola, as pessoas que a gente convive, o local de trabalho, as coisas que a gente consome na internet. Então, tudo isso está diretamente vinculado com o jeito que a gente usa o dinheiro. E agora, né, nesse período de recesso escolar, é uma ótima oportunidade para as famílias introduzirem essa conversa com as crianças em casa. Vamos recordar, Tati, os 4 pontos aí que você falou. Eu trouxe o trabalho, o poupar, o gastar, e não falei o último, né, estamos no nosso tempo já, que é o doar. Então, é um bom momento também para
incentivar as crianças a olhar aquilo que elas não estão mais brincando e que elas podem doar ou até trocar. O meu filho, eu lembro que em alguns momentos eles trocavam brinquedos entre os amigos. Então, eu tenho esse carrinho, não quero mais, não brinca mais. Então, vamos trocar, tu estimula até a economia compartilhada. Sim. Que a gente fala, né? O doar é só importante lembrar que tudo que é rasgado, quebrado, a gente não doa, a gente descarta, né? Então, que a gente estimule eles a olhar no contexto deles lá no dia a dia, nos brinquedos. O que a gente pode levar lá para uma criança que tem menos, né, do que nós. Então, isso também estimula a questão de um bom hábito que a gente pode ter para sempre na vida, né? O doar para o outro aquilo que está em excesso na nossa casa. Também é uma baita dica, né? Mas, então, que seja, né, um convite também às pessoas, a todos os adultos aí, a quem tem criança na família, né, a buscar essas informações também nos canais, né, oficiais do Sicredi. Exato. Tem o WhatsApp, tem também Instagram, Facebook. Para quem quiser essas dicas e mais o que fazer nas férias, né? Que acabamos falando e acabei não trazendo algumas coisas, né? Tem lá algumas dicas de fazer cineminha. Tem um joguinho lá nesse e-book que dá para imprimir, que é um joguinho de mercadinho. E tem lá todas essas dicas que eu trouxe, esses contextos que eu trouxe, estão lá no nosso e-book. É o @Sicredi Região da Produção. Mas não tem o tio, nem o cedilha no C. Então, é Sicredi Região da Producal, no caso. Só entrar lá e a gente mandar um oi lá na DM, né, na mensagem, que a gente vai estar lá respondendo depois, nos seguir, né, porque seguidamente estamos lá falando de educação financeira, de como a gente usa soluções financeiras a nosso favor. Então, eu acho que isso o pontual da educação financeira do Sicredi é sobre isso. É sobre a gente, sim, usar um cartão de crédito, mas o cartão de crédito não é vilão. Ele é um superpoder, porque você pode usar ele sem ter dinheiro. Então, como que você faz o uso dele com consciência, entre outras soluções financeiras que a gente está sempre aí aberto, né, a estar aqui com vocês, trazendo informações. E como tu falou, né, a importância de ter fontes de informações confiáveis, né? Sim, canais oficiais, né? Exatamente. E, mais uma vez, a gente reforça o convite também para as famílias irem até as agências. Tem um cafezinho gostoso, ótimo lá. O espaço é agradável, as crianças vão gostar de estar lá. Justamente para que conheça, né? Para que se introduza nesse universo todo. E que pega aquele cofrinho que às vezes está cheio de dinheiro e leva lá para levar a criança, crescer, né? Depositar já é um baita incentivo. Eu preciso falar de algo muito importante. Não sabe como falar de educação financeira com as crianças? Bota lá no YouTube, Sicredi Turma da Mônica. A gente tem hoje parceria com a Turma da Mônica e lá tem vários vídeos. Os vídeos são bem curtinhos e a partir dos vídeos consegue abrir assim a nossa mente como adulto de como que a gente pode falar, em que momentos a gente pode falar. Então tem lá desde como que o dinheiro cresce quando você leva lá na poupança, né? Leva lá na instituição financeira, como ir no mercado. E nesse nosso e-book também tem todas essas dicas, inclusive a dica aí da nossa parceria aí com o YouTube, não. Com a Turma da Mônica. Que legal, isso. Inclusive não conhecia essa parte, né, no YouTube do Sicredi, mas fica aí o convite para todo mundo acessar, descobrir e reter um pouquinho mais de informação sobre isso e aplicar aí na sua família. Tati, eu quero te agradecer bastante por ter vindo e já reforçar o convite para que você venha mais vezes. Você que é especialista em educação financeira, tem muito a contribuir aí com a nossa audiência. Obrigada. Imagina, eu que agradeço e obrigada pelo espaço e voltarei. Essa foi a Tatiana Pares, ela que é especialista em educação financeira do Sicredi, região da produção. Sicredi que inclusive está com o novo Plano Safra. Chegando aí, você pode conversar com os gerentes nas agências e iniciar já o seu planejamento. O Cá Entre Nós também contou com o apoio de Iota Internet, que tem serviço de portabilidade de telefone fixo. E fica a dica para a nossa audiência, né? Nós estávamos ao vivo pelo Facebook e esse conteúdo também vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Você pode reassistir, encaminhar aí para as pessoas que tenham crianças na família aí, né?
para a gente sempre ter dicas de alto valor financeiro aí, né? Dicas que serão muito bem aproveitadas aí pela nossa audiência. Uma boa tarde para você. A gente volta amanhã. Você ouviu pela Rádio Sarandi o programa